Pronto. Então, Anselmo, falando sobre a intuição, como é que você chegou nesse assunto e vamos começar a conversar sobre isso. Bem-vindo, obrigada. Gratidão, André, pelo carinho, pelo convite. Estar presente na 11ª Mesa Redonda das Cartas Ciganas é um prazer assim, enorme. Aprendo muito com todos vocês, muitos que estão aqui são meus colegas de caminhada. Eu já vi gente que fez curso comigo já, é um prazer muito grande, né? Esse tema, né, intuição, sou eu ou é o baralho, é uma temática que instiga todos nós, né? Que lida com oráculo, que lida com cartomancia, porque às vezes a gente acaba falando, né, fluindo, e você acaba, naquele momento que você acaba de falar, aí você se pergunta, ué, por que eu estou falando isso? Né? E isso, obviamente, a gente sabe que tem a ver com aquela migração, né, dos nossos estudos com a nossa parte intuitiva. E é sobre isso que a proposta é essa, né, para a gente trocar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Anselmo Saldanha, da Tríade Cigana. Já atuo na área de cartomancia cigana há mais ou menos uma década. Eu sou pupilo da Tânia Durão. Eu não sei se a Tânia está aí, enfim. Mas quero agradecer pelo carinho, pela presença de todos que estão aqui, Marcita, Dani Freitas, Douglas, Cris, eu vi por aí. É muita gente linda, não consigo falar todo mundo, mas Fábio. Eu quero externar uma intuição que eu tive de manhã. Eu senti que, para muitas pessoas, a chave vai virar a partir dessa mesa redonda. Então, que vocês possam aí se sentir agraciados por essa intuição que eu tive pela manhã. E isso foi muito forte, né? A Cris aí. Beijo, Cris. Então, vamos lá. Posso partilhar aqui, Andréia? O slide? Valeu. Deixa eu apertar o F5 aqui, peraí. Vamos lá. Ok, deixa eu dar um F5 primeiro, que aí eu vou ampliar. Foi agora, Andréia? Valeu. Foi, tudo certo. Eu vou minimizar as telas aqui, pessoal, mas se quiserem me chamar, até acho que para evitar o áudio, né, André? Pode chamar pelo chat, que eu posso parar a minha fala para responder qualquer tipo de dúvida, viu? Vamos começar, então, para a gente não perder muito tempo. Andréia, se eu tiver estourando o tempo, você me sinaliza aqui, tá? Eu vou até tentar botar consegui. Coloquei aqui numa fileirinha do lado direito. O nosso tema é o que está na tela aí de vocês. Está todo mundo conseguindo ver o slide, pessoal? Faz um joinha só para eu me situar aí, por favor. Valeu. Intuição, sou eu ou é o baralho? Muito que bem. Deixa eu ver como é que eu passo a tela aqui. Pronto. Antes da gente iniciar o tema, vamos lá recordar o que é intuição, né? Quem já se perguntou essas 3 perguntinhas aí, né? A última é mais específica, mas, por exemplo, a primeira, ó, por que razão você optou por essa porta? Quem já se perguntou, quem já fez essa pergunta para alguém, né? Por que você achou melhor ir embora daqui? Ou para um caso bem específico, né? O que levou você a abandonar o carro no preciso minuto antes de explodir? Antes de dar o conceito de intuição, eu vou falar aqui rapidamente uma experiência
que todos nós temos o que a gente chama de intuição, né? Teve uma certa vez, para quem não me conhece, eu quase fui padre, e eu estava num retiro, né, lá em Minas Gerais. Eu moro no Rio. E aí eu tinha esse evento para ir, né, um retiro espiritual. Só que eu acordei no dia que era para ir para Minas com a intuição falando bem alto: não vai, não vai, não vai. Mas às vezes a gente não escuta a nossa intuição, né, pessoal? Então é desse modelo aí. E eu fui. Chegando lá, o meu quarto dava uma visão para uma capela. E aí, né, antes da viagem já veio aquilo dentro de mim, dentro do meu coração, para que eu não fosse. Algum pressentimento forte e negativo veio, né, para que eu não fosse viajar. E aí eu ignorei os meus sentidos, a minha intuição, e fui. E aí meu quarto dava uma janela diretamente para a capela e eu ficava visualizando aquela cena ali, aquele quadrado, né, que minha visão alcançava a partir da minha janela. Acho que no segundo ou no terceiro dia, exatamente naquele local que eu visualizava pela minha janela, um dos meus amigos, para acender o turíbulo que já estava em brasa, em vez de ele colocar uma tampa de álcool, ele virou a garrafa de álcool. E aí foi no corpo inteiro, né? E aí eu estava bem perto, vi a cena toda. Enfim, a calça jeans e a blusa, que era do Flamengo, sumiu em 2 minutos, né? O álcool comeu tudo. Então, assim, e aí depois caiu a ficha, né? Porque aquilo me marcou muito. Graças a Deus ele ficou internado, mas se recuperou, né? Então, por que desses sentidos, desse sentir, né? Desses avisos, desses pressentimentos, enfim? Porque todos nós temos isso conosco, seja em maior ou menor grau. Seja aquela pessoa que tem disposição para desenvolver, né, esse conhecimento intuitivo, ou tem gente que, né, acha que está tranquilo, está favorável e segue a vida. Mas é importante deixar claro no início da nossa troca aqui, é que todos nós, não é o Anselmo, não é a Andréia, não é a Tânia Durão, não é a melhor cartomante, né, do Brasil, enfim, ou de fora do Brasil, que tem o privilégio de ter intuição. Todos nós temos, né? É claro que, às vezes, a gente não tem identidade com ela, aí já é uma outra questão. Vamos lá, vamos definir aí o conceito de intuição. Intuição é a faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas independentemente de raciocínio ou análise. Ou seja, a intuição ela acontece, a intuição ela vem naturalmente. A gente não precisa pedir, a gente até pode pedir, né? No final vou ensinar algumas dicas que a gente possa potencializar e desenvolver mais nosso lado intuitivo. Mas a intuição ela é intrínseca, ela é da nossa natureza, ela vem. E a gente consegue, como está escrito aí, discernir independente de pensar, né? É como se nesse momento o coração se distanciasse do cérebro e a gente sentisse intuição. Ansel, mas como é que é o seu processo de intuição? Isso é muito individual. A intuição ela vem de diversas formas. Ela pode vir através de um sonho, ela pode vir através de um diálogo, né? Ela pode vir através de uma voz que você não escuta, mas você vê. É difícil, parece que a gente é maluco, né? Quando a gente vê uma voz. A minha intuição ela acontece assim: eu vejo uma voz. É difícil de explicar, mas vem na minha tela mental uma palavra, uma frase, e eu consigo hoje, né? Com a afinidade que eu criei, né? Com a espiritualidade cigana, que eu atuo com outros oráculos, mas o meu oráculo principal é o baralho cigano. Eu já consigo identificar quando a intuição vem, né? E isso aconteceu do dia para a noite? Claro que não. A gente já nasce com um processo intuitivo sendo desenvolvido. Mas quando a gente descobre, e a gente trabalha, pelo menos eu e acho que a maioria das pessoas que estão aqui, quando a gente trabalha
uma ferramenta em que a intuição ela vai fortalecer, ela vai enriquecer uma leitura oracular, principalmente, eu vou me abrir à intuição, eu vou buscar sempre mais. Tá envolvido ali com processos que vão despertar a minha intuição. Vamos seguir. E aí eu coloquei algumas palavrinhas aí que são sinônimos de intuição, né? A percepção, bacorejo. Essa bacorejo eu acho que muita gente nunca tinha ouvido. Faro, instinto, palpite, perspicácia, pressentimento, suspeita e tino. Tudo isso aí é sinônimo de intuição. A gente pode usar intuição ou qualquer outra nomenclatura dessa. Jung, o nosso maravilhoso psiquiatra, ele dizia o seguinte: cada um de nós tem a sabedoria e o conhecimento que necessita em seu próprio interior. Às vezes a gente busca muito fora o que a gente tem dentro, né? Porque a gente esquece de se olhar, de se autoanalisar, de se autocuidar, de se autoconhecer. A gente sabe, principalmente as pessoas que estão aqui presentes, que esse lance de ver futuro ficou na cartomancia de séculos atrás, né, pessoal? A cartomancia hoje, ela existe para facilitar, para abrir a consciência do cartomante e do nosso consulente, né? Ano passado, na mesa redonda, né, Andréia? Eu falei que quem ganha mais numa leitura oracular é o cartomante, porque ele está lendo para o nosso consulente e está lendo para ele também ao mesmo tempo. Quantas vezes nós, na mesa do jogo, atendendo um consulente, fala assim, ou melhor, pensa, né? Caramba, isso aqui é para mim. Isso também tem a ver com intuição, né, pessoal? Nada, nem ninguém senta na sua mesa de graça. Não no sentido material que eu estou falando, mas existe um propósito, né? Da gente agregar valor para o consulente e para a gente também. Vamos seguir. E aí a gente chega ao baralho cigano. O baralho cigano é uma mistura, né, pessoal? Eu coloquei essa seta aí porque é um ciclo que a gente abraça quando está em contato com essa ferramenta que é o baralho cigano. A gente sabe que o baralho cigano é um oráculo, né? É o contato, né, do inconsciente, do que transcende a nossa alma, do sobrenatural, conosco, né, o leitor, o intérprete, o cartomante que está aqui na Terra, né, na natureza, para passar a informação para a pessoa que te busca, né, para o consulente. Antigamente, o oráculo era chamado, né, os padres que tinham grande sabedoria, né, que eram procurados para passar esse tipo de informação. E o oráculo tem a ver com a percepção, com a interpretação, com a orientação, né? É um meio de forte conexão, né? De esclarecimento, equilíbrio e direção. Dificilmente uma pessoa em total equilíbrio procura um cartomante, né? Normalmente a gente é procurado quando a pessoa precisa de esclarecimento, precisa de norte, né? Precisa de entender o que se passa ali, né? E o que ela não alcança sozinha, por isso que ela vem consultar um oráculo, no meu caso, baralho cigano. E aí, no finalzinho aqui, eu coloquei duas palavrinhas, ó, técnica e intuição. Técnica é o que a gente vai viver tudo aqui, nesse fim de semana, né? Na mesa redonda aqui do baralho cigano, das cartas ciganas. É estudo, é aprofundamento, é curso, é aula, é leitura. Isso é técnica, né? Anselmo, tem cartomante que não tem técnica e joga muito bem baralho cigano. Tem sim. Eu só não consigo me ver fazendo isso, porque nem todo dia a gente vai estar bem com a nossa intuição, né, pessoal? Então, pensando nessa situação, eu acho oportuno e até inteligente a gente se dedicar um pouquinho, que seja para o estudo da técnica. A gente faz leitura de códigos, de símbolos, de arquétipos. Por que não estudá-los, né? Mas respeito, claro, obviamente, quem joga pela intuição. Conheço muitas pessoas, inclusive. Mas, para mim, isso aqui, de mãos dadas,
é uma dupla imbatível, tanto a técnica quanto a intuição, que vão falar aí de autoconhecimento e que culmina lá no livre-arbítrio do nosso consulente. Quantas vezes cartomantes aqui presentes já atendeu um ser humano que meses depois volta querendo uma nova leitura, e aí você pergunta, mas como é que foi aí sua conexão com a última leitura? Ah, não fiz nada que o baralho sugeriu. Dei de cara na porta mesmo, bati com murro em ponta de faca mesmo. Por quê, gente? A gente não pode, o baralho, muito, né, Andréia? O baralho, ele não vai pegar na sua mãozinha e vai fazer você caminhar, né? Você tem o caminho aberto aí. É você, como a gente fala, né? Polir, né? Aquela pedra bruta, que é a sua vida, que é a sua estrada, até chegar próximo de um diamante, né? E aí, vamos ligar agora a intuição que eu falei no início ao baralho cigano que a gente chegou aqui agora. Na próxima tela. Essa tela foi o que eu mais gostei de preparar. Não ficou linda, gente? Ficou linda. Sem falsa modéstia. Eu tive... A que me tomou mais tempo para montar foi essa tela. Então, veja, somos nós aqui no meio, com as cartas na mão, né? De um lado, tem o nosso cérebro, né? Que somos nós, que é a nossa técnica, que é o que a gente vai ver aqui durante hoje e amanhã, é estudo, é conteúdo, é troca, é o que a gente traz na bagagem de vida, são todas as nossas leituras, os filmes, os ensinamentos que a gente dá e que a gente recebe também. Isso tudo fica armazenado onde? No nosso cérebro, né? A gente vai agregando ali conhecimento, valor, sabedoria. E do lado direito da gente tem o nosso coração, que é a parte da intuição que a gente está falando agora. E aí, tá bom, Anselmo, mas eu estou aqui no meio. Quando e como identificar que é para eu seguir a minha mente ou o meu coração, que é para eu seguir a técnica e a intuição? Antes de dar a resposta, concorda comigo que seja o cartomante ou seja o consulente, quando as cartas estão aqui, ó, de costas, né? A gente não está vendo qual o símbolo que tem embaixo daquela carta. Quando a gente pega, por exemplo, numa consulta virtual, né? Quando a gente pega uma carta e a gente vai, 3 cartas, vamos dizer assim, e a gente vai virar aquela carta. Reflete um pouquinho. Por que aquelas cartas vão dizer muito aproximadamente ou quase certeiramente tudo aquilo que o consulente precisa ouvir? Porque nesse processo, pessoal, já tem aí a intuição. Às vezes você encosta numa carta e vai para outra. Muita gente tem isso, né? Isso é intuição. Isso tem a ver com intuição. Quando o consulente mesmo ele pega uma carta, pega 2 cartas, pega 3 cartas, o inconsciente dele já está em conexão ali com a intuição dele e vai pegar a lâmina que precisa ser lida pelo cartomante, né? Isso aí já tem mergulho, já tem conexão, já tem escolha intuitiva ali, né, nesse processo. E aí eu escrevi aqui, ó, sentir, fluir e transmitir. Eu gosto de olhar para as cartas e não falar no mesmo imediatamente. Eu gosto de degustar, eu gosto de sentir o que eu estou vendo ali, né? E não gosto de que o consulente fique mudo. Eu sempre, a todo momento, eu vou trocar. Por quê? O meu propósito como cartomante não é acertar qual se o meu consulente é casado ou não, não é acertar a idade do meu consulente, não é acertar a roupa íntima que ele está usando, não é esse o propósito. O meu propósito é trocar com ele a todo momento para entender como melhor conduzir o que eu estou vendo, né? Porque eu não sou mágico. Eu tenho meus processos intuitivos, mas eu não sou mágico. Eu sou um leitor de arquétipos, né? Que vou associar isso juntamente com a intuição. Então, a dica que eu dou é essa. Tem gente aí com o microfone ligado, Andréia. A dica que eu dou é essa: sentir, fluir
e transmitir. Não tenha pressa. Deixa a coisa acontecer. E isso aí, pessoal, principalmente para quem está começando, não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Inicialmente, você vai usar mais o quê? O cérebro. Com o tempo, você vai dando aí umas pitadas do seu coração. Aí você vai misturar o seu coração ao seu cérebro. O cartomante vai misturar a técnica à intuição, né? E aí eu escrevo aí embaixo, ó, a combinação entre técnica e intuição é um exercício constante que deve ser estimulado por todo cartomante. E, mais uma vez, não tenha medo de acertar ou de errar. Por isso que é importante o quê? A troca. E também, pessoal, vamos falar um pouco de sandália da humildade, né? Não é porque o consulente vai te dar um feedback maravilhoso, né, que você tem que se achar melhor por isso. Na realidade, é claro que você tem que valorizar o seu trabalho, mas você é um ser humano como outro qualquer. E estuda e se dedica. Por isso que quanto mais leitura oracular você fizer, melhor você vai ter como feedback, né? Por exemplo, amanhã ou depois você vai pegar aí um consulente famoso, um consulente de status. Isso não é razão para você, né, inflar o peito, porque isso é muito comum, não só na área da cartomancia, mas a vaidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o nosso papel aqui é fazer as pessoas se encontrarem, né? E a gente também, né? Então, sandalinha da humildade, pessoal, não se esqueça. Vamos seguir. Eu estou sem relógio aqui, André. Vamos lá. Intuição versus combinação perfeita. Digite aí no chat o que significa 17 com 13, cartomantes de plantão. Vamos lá. Que combinação é essa? Quando a gente olha para essa combinação, o que a gente vê? Eu pedi para digitar no chat e eu não sei nem se eu consigo ler o chat. Acho que eu consigo. Aí, ó, já falaram, filhos, gravidez, maravilha. É isso aí. Vou dar uma dica. Deixa a intuição trabalhar também nessas combinações que a gente entende como perfeita. Por quê, pessoal? Não existe combinação perfeita. Dificilmente, eu não sou conhecedor de tantos oráculos assim, mas eu acho que num oráculo que mexe com cartas, dificilmente vai ter uma combinação perfeita. É claro que quando a gente olha, a gente está vendo uma cegonha trazendo uma criança. Então, isso é chegada de uma criança, é uma gravidez, né? Mas é só isso. E todas as vezes que eu vir essa combinação, vai ser isso? É claro que não, né? E eu coloco aí na tela, do lado, várias interpretações para essa combinação. Gestação de novo projeto, algo sendo gerado, afastamento de uma criança, chegada de uma pessoa nova, chegada de uma situação nova, chegada de boas energias, mudança de um filho, novas estradas a percorrer, novas chances, novas alegrias, novidades relacionadas à criança, novidades trazendo brilho aos seus olhos, felicidades sutis, boas oportunidades, uma pequena viagem ou uma pequena libertação. Então, olha como é tímido a gente falar sempre gravidez. Não é sempre gravidez. Inclusive, eu já vi um amante com a carta da criança, pessoal. Inclusive, essa combinação pode ser, ó, a cegonha traz a chegada e a criança pode ser de uma pessoa nova, a sua relação. Quando eu vi um amante, foi só a carta da criança, porque veio no meio do casal. E o casal não tinha filho. Eu falo, olha, tem possibilidade de ser uma pessoa nova e mais nova que você. Dito e feito, na semana seguinte, a consulente me falou que tinha uma amante, que o marido descobriu uma amante aí que o marido tinha. Então, veja, a carta da amante não é a 14, em regra, né? Então, assim, não tem regra. Né? Ou melhor, tem regra, mas tem exceções à regra, vamos falar assim, né? Então, eu já vi uma amante na carta 13 e está tudo bem. A raposa estava longe dali. E eu... Por quê? Porque eu dei voz à intuição. Quando eu aprendi lá atrás com Tânia Durão, né, eu aprendi que a carta 14 vai falar mais alto sobre uma terceira pessoa no relacionamento, né, sobre amante e tal. Mas eu vi também uma amante na carta 13. Isso é importante deixar claro, porque a gente tem que dar voz à intuição, pessoal.
não se prenda à combinação, não se prenda que uma carta sempre vai trazer uma resposta, um símbolo, uma interpretação. Não. Dê voz, vai fluindo, vai trocando, vai falando, vai sentindo, né? Eu gosto muito dessa combinação para falar sobre intuição, tá? Porque isso eu vivi e posso falar com propriedade. Vamos lá. E aí, Anselmo, você vai ficar na teoria ou vai me dar regras práticas para eu liberar a minha intuição? É claro que eu vou dar regras diretas aí, dicas boas para você. Eu começo por três pontos importantíssimos: autoconhecimento, autocuidado e autoestima. Por que, Anselmo? Porque para eu confiar, para eu acreditar na minha intuição, eu preciso acreditar em mim primeiro. E essas três vertentes que estão aí no slide têm a ver comigo. Eu me cuido. Eu lembro sempre da Dani Freitas, né, que ensina a gente a passar perfume para andar dentro de casa. Isso é autocuidado, gente. Né? Como é que é a tua relação com o espelho? Aí eu não estou falando daquela barriguinha, não, porque eu também tenho barriguinha. Relaxa com isso, tá? Você se cuida, você conversa com você, você tem suas questões de vaidade no sentido de cuidado, né? De cuidar, né? De cuidado. Então, você cuida, né, da sua imagem, da sua casa, da sua roupa. Como é que anda o seu processo de autoestima? Quantos consulentes você orienta sobre autoestima e onde anda a sua autoestima? Será que está lá escondido embaixo do tapete? Por que eu estou dando esse puxão de orelha? Porque isso tem a ver com a intuição. Se a gente não cuida da gente, a gente afasta a nossa intuição, né? E autoconhecimento aí do lado esquerdo. Isso aqui, pessoal, que a gente está vivendo aqui é processo de autoconhecimento. Sei que você é cartomante, mas de vez em quando você precisa buscar um cartomante. Você precisa buscar uma psicoterapia para você se autoconhecer mais e melhor. Não para ficar melhor do que ninguém, mas para ficar melhor para você mesmo, para você ser melhor do que ontem, né? Então, quando você tentar conectar aí com o seu autocuidado, autoestima, autoconhecimento, o seu processo de conhecimento, de inteligência intuitiva vai despertar, tá? E aí, junto com as dicas, eu vou dar outras dicas que não estão aí na apostila. Anota aí: meditação, excelente para despertar a intuição. Pega seu cristal quando estiver meditando, coloca aqui, ó, no seu chakra frontal. E aí você diz: ah, não tem cristal. Pega a carta da estrela, você é cartomante. Bota em cima do seu chakra frontal, bota embaixo do teu travesseiro. Carta 32, carta 11, cartas que envolvem magia. Faz contato com essas cartas. Pega uma vela azul clara, uma vela branca, uma vela dourada, faça magia. Inclusive, a gente vai ter, não vou nem falar muito, né, Andréia? Porque o cigano, Felipe, maravilhoso, não sei se ele está aqui, ele vai falar sobre magia com cartas. Então, ele vai ensinar muita coisa legal. Elementos do povo cigano, né? Deixa eu te interromper, perdão. Já que a gente está falando Imagina. sobre isso, eu estava pegando aqui na minha mesa de jogo, eu tenho uma semente que chama olho de pombo. Vocês compram em qualquer ou loja de artigo religioso ou na feirinha. Chama olho de pombo e ela não sei se vocês conseguem ver, ela é minúscula, eu preciso pegar com uma pinça. Bonito. Ela é uma sementinha vermelha, bem Dá para ver. pequenininha. Dá para ver. Coloquem na mesa de jogo de vocês, onde vocês guardam os cristais, compra olho de pombo, tem olho de pombo e olho de cabra, que é uma sementezinha maior. Essa é desse tamanho. Ela é ótima para aguçar a nossa visão além do alcance. A intuição ela é perfeita para isso. Perdão, Anselmo, continua. Ativa. Não, maravilhosa. Pô, ser atrapalhado por uma feiticeira dessa, meu amor, não é para qualquer um, não. Aí, a dica está aí, pessoal. Ó, eu gosto de usar também na minha mesa uma fita azul, né? Depende da nação, tem gente que usa amarela, mas enfim, eu uso uma fita azul e consagro ao Oxum, né? Porque
Oxum para a terceira visão, gente, maravilhoso. Eu não sou filho de Oxum, mas quem é cartomante é filho de Oxum já sai na frente, né? Então, como eu não sou filho de Oxum, eu boto um elemento de Oxum na minha mesa, né? É uma dica aí também. Outra dica para abrir intuição é você cria um mantra para você. Você pode pegar um que já existe aí no YouTube, mas eu tenho um quadro branco que eu uso para dar aula no meu quarto, que eu criei um mantra enorme. Eu criei um mantra. E eu leio esse mantra todo dia. Seja um mantra da saúde, um mantra da prosperidade, só que a gente está falando de intuição. Então, crie um mantra da intuição. O que você quer ver, né? E toda vez, todo dia, ou dia sim, dia não, ou 3 vezes ao dia, é com você. Depende da sua necessidade. Quanto mais você verbaliza, mais você se conecta. Quanto mais você irradia, mais você atrai, né, gente? Então, é isso, né? Leitura sobre o tema, podem me chamar depois lá no meu direct da Tríade Cigana, no Instagram. O que eu mais tenho é leitura sobre intuição, né? Se você não... Anselmo, num sonho, que o sonho é uma forma, né, de se conectar com esse processo intuitivo. Eu tenho algumas dicas também para você ativar sonhos, né? Me chama no direct que eu posso ajudar. E aí, aqui atrás, uma pintura mediúnica, que é da Cigana Sara. A pessoa nem sabia que eu era cartomante, a pessoa desenhou a Cigana Sara com as cores dela, que é cor de rosa, né? E eu converso com a Cigana Sara. Às vezes o Washington, meu companheiro, acha que eu estou falando com ele, eu estou falando com a Cigana Sara. Então, eu falo em voz alta com os meus ciganos, mentores espirituais. Isso ativa a conexão com os ciganos. Anselmo, eu não sei o nome do meu cigano. Não precisa saber o nome do cigano para falar com o seu cigano. Todos nós temos um casal de mentores ciganos que nos auxiliam. Então, ou então, vai numa gira de umbanda, vai numa gira de cigano, né? Você está se conectando com energias de intuição. Isso eu falo porque é o que eu vivo, gente. E funciona muito. Vamos seguir. Virginia Marchini, uma psicóloga muito boa. Devemos confiar na intuição à medida que a autoconfiança e o autoconhecimento permitam ao indivíduo separar a intuição dos seus medos e desejos. Lembra que eu falei ainda há pouco? Como eu vou confiar na minha intuição se eu não confio nem em mim? Se eu sou uma pessoa medrosa, se eu sou uma pessoa fraca. Então, primeiro, antes de falar em intuição, você tem que pensar em autoconhecimento, autocuidado e autoestima. Olha lá o espelho aí. Quando você está bem com o teu espelho, né? Quando você está bem com você mesmo, aí você está mais fortalecido para você conseguir identificar e sustentar e abraçar a sua intuição, né? Porque às vezes quando a gente começa a fazer a leitura do baralho, né, cara, falo ou não falo, né? É claro que a gente tem que lembrar também sobre a ética, né, pessoal? Quem senta numa mesa de jogo normalmente não está bem, né? Quem busca um oráculo é que precisa de ajuda, porque está com alguma dor, alguma inquietação. E é claro que você não vai começar falando de amante, falando de quem vai morrer, pelo amor de Deus, né? Então, vamos lembrar da ética aí, mas não se esqueçam da autoconfiança, do autoconhecimento, da autoestima primeiro, que aí depois você vai pegar a intuição com muito mais facilidade, tá? Vamos seguir. E aí, Anselmo, como é que eu sei, na balança, né, do cérebro e do coração, como é que é esse percentual? Para quem eu devo dar mais ouvido? Para o cérebro, que é para a técnica, que é para mim, ou para o baralho, que é o meu coração, que é a minha intuição? Resposta: eu sou 90% técnica, 10% intuição? Eu sou 70% técnica, 30% intuição? Ou eu sou metade-metade? Ou eu sou 20% técnica e 80% eu solto a voz? Existe um percentual padrão, sugestivo, adequado? Não, não existe. O carro resolveu ligar aqui, não sei se está atrapalhando vocês aí. Existe fluidez. Se você curte, se você gosta, se você quer viver processos de junção de técnica com intuição, recomendo, né, se dedicar a desenvolver a sua intuição.
mas não tem o percentual. Hoje, eu, Anselmo, né, junto com meus mentores, com a Tríade Cigana, eu compreendo que hoje eu já jogo mais intuitivamente do que tecnicamente. Mas eu, em tempo algum, eu descarto a técnica. Tá? Anselmo, qual seria o seu percentual? Eu ficaria com esse aqui, ó. 60 ou 70 intuição e 30 e 40 técnica, tá bom? Mas isso é individual, né? E a pessoa que só usa técnica, ela vai ler melhor do que quem só usa intuição? Claro que não. Isso é muito particular. De repente, o consulente precisa mais de você, que se dedica mais para a técnica, do que o outro cartomante que se dedica mais para a intuição, né? Feliz é aquele, como nós, né, André, que mistura técnica e intuição. Então, essa é eu acho que essa tela é bem esclarecedora, principalmente para quem é simpatizante, quem está começando aí a mexer com oráculo, com cartomancia cigana. E a gente já vai indo para o final, que eu vou deixar, se houver tempo, alguns minutinhos para as perguntas. Eu deixo uma frase muito bonita, que é: preciso acreditar no que vem do nosso interior. Não tenha medo de acreditar, porque a gente traz verdades, a gente traz vozes, a gente traz vontades, a gente é uma mistura, né, de muitas coisas, de muitas histórias, de muitas leituras, de muitas experiências, trocas. Então, que a gente possa dar voz para o que vem de dentro, né, que é a nossa intuição. Né? Intuição é simples, é leve. Baralho e intuição andam de mãos dadas. Use-os. Isso é uma foto que uma consulente me mandou. Antes de eu agradecer, quantos minutos a gente tem, Andréia? 5. Olha, eu estou ficando pontual, hein? Porque eu não sou pontual. Vamos lá. Tá, é porque eu tenho uma cola aqui. Eu tenho uma cola aqui no slide, eu tenho outra cola aqui. Professor esperto, né? Anda com uma carta na mão. Eu vou fazer um processo rapidinho aqui com as nossas cartas, já que a gente tem 5 minutos. Eu quero... Deixa eu aumentar a tela aqui. Eu quero convidar vocês... Eu vou fazer uma tiragem coletiva agora, para vocês verem que a intuição funciona. Eu não quero que vocês mentalizem uma pergunta. Eu quero que vocês mentalizem um pedido de conselho. Tá? Pensem em alguma situação específica e vamos tirar 3 cartas de aconselhamento aqui, tá bom? É claro que a gente tem que lembrar que isso aqui é uma tiragem coletiva, tá? Não é uma pergunta. Enquanto eu estou embaralhando aqui, brevemente, eu quero que vocês pensem numa situação por que vocês estão passando e um conselho que vem aí da Tríade Cigana, tá bom? Vamos lá. Vou cortar aqui. Veio 36 com 31 no corte. Já oriento que está pesado, mas daqui a pouco vai ter sucesso aí, viu? Olha aqui as cartas que vieram, pessoal. 20, 33 e 5. Não sei se dá para ver. Usando a minha intuição, e quero que se conecte com você, que alcance você, eu digo o seguinte: não se feche, se abra a novas oportunidades, a novas pessoas, para que você consiga alcançar o seu objetivo. O oráculo diz que você sozinho dificilmente você vai conseguir chegar à sua meta, tá? E que você até tem chance sim de prosperar, de alcançar uma saída, colocar a mão onde você quer, mas não é rápido. Pronto. Dei uma interpretação que eu juntei técnica e intuição, né? Para quem joga mais tempo entende o que eu falo, né? De acordo com as lâminas que vieram, mas eu dei voz, né? Eu dei voz na combinação, e isso aí vem com a prática também, né, Andréia? A gente faz uma combinação e a gente vai deixando fluir a intuição junto com a técnica. Dá um joinha para quem se conectou aí com a intuição aqui da Tríade Cigana, e vamos deixar fluir, pessoal.
né? A intuição é não prender, é cuidar da gente, que a intuição vem, né? Eu quero agradecer pela sua atenção nesses minutos aqui. Não sei se vai dar tempo de perguntas, a gente vê com a Andréia. Agradecer pelo seu carinho. Aí está o telefone, né, da Tríade Cigana, o Instagram da Tríade Cigana e o e-mail da Tríade Cigana. Quem é meu seguidor, meu consulente, tem observado que eu já estou há quase um mês sem fazer live. Nossa live é segunda às 21 horas, porque eu estou com crise na cervical. Peço perdão aí, mas em breve a gente volta com os cursos também. Inclusive, hoje, a egrégora de vocês é maravilhosa, porque eu não estou com dor. Marquei até uma ressonância já, porque o negócio estava pesado, Andréia. Mas a egrégora está bombando, viu, pessoal? A energia está lá em cima, porque eu estou aqui sem dor, graças aos nossos orixás. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de todos, perseverança, e não se esqueçam da sua intuição, que não é pequena e está dentro de você. Beijo para todos. André, é com você. Anselmo, muito obrigada, maravilhoso você, obrigado por tudo. A gente teve vários comentários, pessoal falando de intuição, falando de situações particulares, e eu queria completar, eu queria falar com a Camila. A Camila mandou uma mensagem no chat dizendo que a filha dela era muito intuitiva, é muito intuitiva, e que eventualmente mandaram aumentar a dose de remédio. Camila, eu sou psicóloga e eu trabalhei em clínica psiquiátrica. A clínica, né? A clínica tinha uma paciente que ela era muito, ela tinha muitas visões, e era pavoroso o que ela via. Ela tinha umas visões muito, muito demoníacas. Ela sofria muito. Eventualmente, ela via alguma coisa mágica, bonita, mas ela sofria muito. E ela tomava muito remédio, porque ela nasceu dentro de um ambiente onde isso não era receptivo. Houve um momento em que eu vi a visão que ela estava vendo e era pavoroso. Então, que bom que a gente está aqui dentro de um ambiente onde a gente consegue ser receptivo e ser acolhedor com pessoas que têm talentos e dons intuitivos e que podem multiplicar isso. Confiem na intuição que a gente tem, confiem no que a gente vê, no que a gente escuta, mesmo que isso não seja compreendido pelos outros, porque a gente tem muita conexão com o mundo superior e a gente não existe ciência que tenha ferramenta suficiente para comprovar isso. Então, confiem. Assim, Camila, boa sorte para a tua filha, acolhimento, amor, vai dar tudo certo. E, Anselmo, me diz, por favor, o número de 1 a 100 que a gente vai fazer um sorteio. Eu estou sabendo Digo, aqui que você vai sortear uma mesa real, é isso mesmo? mesa real com o Tríade Cigana. Quem está afim aí, vem, é só chegar. De 1 a 100, André? 1 a 100. 24. Então, Vivi, quem é número 24? Vivi está com o microfone, eu não estou nem Tem te que vendo ligar o aí. microfone. Oi, estou eu aqui. Pronto. 24 é Elimara Rodrigues. Então, Elimara, não sei se você está aqui, mas procure o Anselmo. Gente, por favor, sigam os nossos palestrantes nas redes sociais. É importante para a gente que desenvolve conteúdo, sigam nossos palestrantes. Eles estão todos generosamente participando aqui, então sigam, se comuniquem, troquem figurinhas. Tríade Cigana. Pronto. Bom, Anselmo, te agradeço imensamente. Vou passar agora a bola para a palestra do Renato. Deixa eu tirar o PIN daqui. gratidão, André, pelo carinho, pela oportunidade. Uma responsabilidade enorme começar o evento, né? Espero que vocês tenham curtido a troca e me procurem lá para mais trocas, enfim, estou à disposição. Beijo no coração, André. Beijo para Obrigada, todos. Viu? querida, obrigada. Agora a gente passa para o Renato. O Renato ele tem uma internet inconstante e ele me gravou a palestra e eu vou transmitir ela para cá e depois a gente deixa ele. A vovó bota barata, a vovó Quem bota tiver barata. com o microfone aberto, por favor, pedir para fechar. Deixa eu só um minuto, pessoal. Deixa eu abrir aqui.